do seu lado. Diga que bom que você veio. Quantos vieram adorar o nome de Jesus? Diga amém. Aleluia. Cante, eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. O Senhor tem o poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Diga, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando meu ser. Por quê? Vou levantar as mãos e Vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver a sua glória. Eu sei, vou levantar as mãos, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Assim, ó. Quantos querem ver a glória de Deus aqui nessa noite? Dá um brado de vitória. Aleluia. Aleluia. Ah, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aplauda Jesus! Oh, aleluia! Quantos vieram exaltar o nome de Jesus aqui nessa noite? Então vamos exaltá-lo. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei, seu nome louvarei. Cante, Ele é o Senhor. Aleluia. Oh, terra e céu, glorifica
exaltado, para sempre exaltado. Nós não estamos aqui à toa, nós não viemos aqui por acaso. O nosso culto tem um objetivo. Levante sua voz o mais alto que você puder. E diga não para mim, não para o irmão que está do seu lado, mas diga para ele o que você veio fazer aqui hoje. Ele é exaltado, para sempre. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Ele é exaltado. Mais uma vez. Exaltado. O Rei exaltado no céu. Aleluia. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para dizer, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. A terra, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vier a terra que cria por amor, e se digno, tão maravilhoso.
Aplauda o Senhor. Aplauda Ele. Oh, aleluia. Ele é maravilhoso. Digno de ser adorado. Essa canção que eu vou cantar agora, ela nasceu dentro da minha casa. Eu queria compartilhar com você. Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Se Deus te prometeu, Ele irá cumprir. Nunca falhou, não vai falhar. Não tardou, não vai tardar. Se Deus te prometeu, Ele cumprirá. Fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha. Fiel é Deus, fiel é Deus. Seu amor não tem fim, sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Vamos entrar. Meu Deus é fiel. O meu Deus é fiel. Você pode cantar isso? O meu Deus é fiel. Aleluia. O meu Deus é fiel. Diga mais uma vez. Meu Deus é fiel. Diga meu Deus, meu Deus enquanto a gente adora. Canta pra ele. Seu Deus é o seu Deus. Seu Deus, seu Deus. Seu Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos à adoração com mais uma. Quem está desanimado, diga eu estou. Ninguém está desanimado. Glória a Deus por isso. O povo de Deus é um povo alegre, um povo feliz. Aleluia. Eles perguntaram o que você veio fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eles perguntaram o que você veio fazer aqui.
perguntaram o que você vem fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Meu irmão, meu irmão, não abra mão de Deus, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele e ele é seu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele. Mais uma vez, vai! Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Aleluia! Aleluia! Ah não, irmão, lá na minha cidade a gente canta essa música pulando. Não sei se é porque a gente gosta assim meio daquela música animada, sabe, pastor? Aleluia. Só os animados, só aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida. Aleluia. Só aquele que estava no império das trevas, mas Jesus entrou na sua vida e te trouxe para a maravilhosa luz. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus.
parecendo que não estava salvo ainda, irmão. Estava mais ou menos em cima do muro. Aqui só tem salvo, irmão. O povo mais feliz da terra somos nós. Você tem motivo para celebrar, meu filho? Aleluia. Eu escrevi essa canção, não sei se você conhece, mas de repente você pode me ajudar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Diga, dele vem. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Obrigado, pastor. Deus Mas eu vou ler com você. Ele diz assim no verso 3, capítulo 3, verso 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia,
Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha... Agora é tão interessante que quando você abre a Bíblia, que você começa a ler o livro de Abacuque, você vai ver no verso de número 3 do capítulo 1, ele fazendo algumas indagações. Ele estava no cativeiro babilônico, ele faz uma pergunta para Deus: Deus, por que de todo esse mal? Por que, Deus, de toda essa perversidade? Por que de toda essa desgraça acontecendo em nosso meio? Por quê? E aí Deus vai tratando com ele nos 2 próximos capítulos, e chega no capítulo 3, ele entende a supremacia e a soberania de Deus. Aí ele diz: ainda se que tudo de mal aconteça, ainda que nada dê certo, ainda que eu perca tudo, ele diz: Deus continua sendo Deus, por isso eu irei te adorar, por isso eu irei te louvar, porque apesar das adversidades, Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque apesar dos problemas, eu exulto no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque a gente sabe que esse problema é um problema temporário, e que já já Deus vai trazer a salvação para a nossa vida, para a nossa casa. Deus vai trazer a solução para as nossas vidas. Você pode cantar de novo? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Na doença, na calamidade, eu vou dizer: o Senhor continua sendo Deus, porque o Senhor é Deus de todas as circunstâncias. Apesar da minha circunstância hoje ser esta, o Senhor continua sendo Deus. Amém? E eu quero orar por você, você que chegou aqui com problema, dificuldade. Sai do seu lugar dizendo: Deus, esse problema não vai ser um problema para eu continuar crendo que o Senhor é Deus apesar de tudo. Essa enfermidade não vai tirar essa certeza de que o Senhor é Deus, o Senhor tem a supremacia e a soberania de todas as coisas. Sai do seu lugar e vem cantando: Deus é Deus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Feche teus olhos. Uma das coisas que Satanás mais quer é dizer que Deus não está no controle da tua vida. Uma das coisas que Satanás mais tenta quando vem através das provações, através das lutas, é dizer que Deus não pode resolver este teu problema, é dizer que Deus não está te ouvindo. Mas o salmista vai dizer no Salmo 34, verso 16: clamo justo, o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Apesar da luta, Abacuque disse: eu vou adorar o Deus da minha salvação. Deus, nós estamos aqui porque nós sabemos que nós dependemos de Ti, Deus. Pai, as lutas são grandes, dificuldades imensas, mas sabemos que não existe lutas maiores do que o Senhor. Sabemos, Deus, que não existe problemas que o Senhor não possa resolver. Sabemos que não existe impossibilidade para Ti, Deus. Pai, Satanás muitas vezes tenta vir roubar do nosso coração através das lutas e tribulações e temores que vivemos e passamos, e dizer que Deus nos abandonou neste deserto. Mas Deus, sabemos que no meio deste deserto as mais doces águas brotarão para as nossas vidas.
No meio deste inverno, o Senhor trará as primaveras mais lindas para nós e veremos as flores mais bonitas das nossas vidas florescendo depois deste inverno, Pai. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, apesar das circunstâncias, mas o Senhor é Deus também que muda as circunstâncias. O Senhor é Deus, apesar do tempo em que estamos vivendo, mas o Senhor é aquele Deus que também muda o tempo. E é por isso que nós cremos em Ti, estamos aqui, Pai, dizendo que nós colocamos e dizemos, Senhor, que nós confiamos em Ti, em todas e quaisquer circunstâncias. Te damos glória, louvor e honra, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Volta para o seu lugar dizendo, Deus é Deus, cantando essa música. Volta para o seu lugar cantando essa música. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer. Mesmo clima, cadê o Igor? Tá aqui? Igor, vem cá, Igor. Igor é um dos assessores do prefeito Aldifas. Ele está aqui hoje para agradecer. Ele me ligou, ele queria dar uma palavra. Ele ligou para agradecer pelo tempo em que nós estivemos orando aqui pelo prefeito Aldifas. Quando eu recebi o resultado, eu estava saindo de uma igreja em Cariacica, eu estava com a Lud. Dayan me mandou uma mensagem. Dayan está por aqui, cadê Dayan? Dayan mandou uma mensagem e falou assim, Deis, vamos orar às 11 horas da noite, a gente saindo de Cariacica. Falou assim, o Aldifas foi internado e a possibilidade é quase zero. Era 0,0, né? Mas a gente crê neste Deus que tem o controle de todas as coisas. E hoje o Igor veio agradecer porque existe uma igreja que ora, mas ora crendo num Deus que cura. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos. Amém, irmãos? Uma alegria estar aqui, me sinto em casa porque conheço o pastor Davidson há uns 15, 16 anos. Ele não era forte desse jeito, não era, tá? Não nasceu forte assim, teve que suar. Mas é um amigo, ele, o pastor Brito, tia Marione. Agradecer aqui a minha esposa Elisângela, minhas duas princesas Milena e Lorena, esposa do Dayan, e o Dayan, a Cristiane, é uma colega de trabalho nossa secretária de saúde na Serra. E o culto é power, né? Não é isso? O culto é power. Meu irmão é membro aqui dessa igreja, está sendo assistido pelo pastor Davidson, não está aqui hoje porque está trabalhando, o Pablo. Eu estou como assessor direto do prefeito Aldifas há 4 anos e meio. Aldifas e a família são membros ativos da primeira igreja batista de Vitória, diácono, professor de escola bíblica dominical. E rapidamente eu quero passar para os irmãos, porque nós entendemos que a igreja ela é corpo de Cristo. Nós somos um membro, vários membros unidos, chamamos corpo de Cristo. E houve um grande milagre, irmãos. O estado todo está comovido com isso. Eu sou testemunha de um milagre porque eu que levei o prefeito para o hospital. Cheguei lá 3h30 da tarde, ele estava com choque séptico, conversando, mas já em crise. Foi uma pneumonia, uma evolução de uma gripe. Saí de lá 1h30 da manhã na UTI, conversando com ele normalmente.
7h da manhã, o médico me liga, porque eu era o responsável pela internação dele, e falou que ele tinha sido entubado. Eu falei, doutor, mas como? Eu saí daí, a gente sabia que era preocupante, mas saí conversando, ele vendo o jogo, tem 5 horas que eu saí daí. E durante todo o dia de sábado ele foi só piorando, piorando, iniciando já falência múltipla de órgãos, parou os rins, hemodiálise não aceitava, parou os pulmões, tudo tomado. À noite estava eu, minha esposa e a esposa do Aldifas, que é médica, chegou naquele dia para vir para o Dia dos Pais, tinha acabado de terminar o doutorado nos Estados Unidos essa semana, chegou no sábado de manhã e não se descobria a bactéria, ninguém descobriu, os médicos maravilhosos, competentes, atenciosos, muito bons, a equipe, os enfermeiros, técnicos, indiscutível a capacidade, o amor, o cuidado com todos que estavam ali na UTI no hospital. Mas a especialidade de Jesus é fazer tudo aquilo que o homem não pode fazer. E o médico nos chamou e falou, olha, assim, a tendência do óbito é imensa essa noite. Para mim foi um choque muito grande, porque eu perdi meu pai tem 4 meses, 82 anos, foi atropelado no centro de Vitória. E o Aldifas, além de ser meu patrão, ele é um amigo pessoal. Eu ando com ele 15 horas por dia, você sabe disso. Pouco tempo tivemos no projeto lá da Igreja Batista, na Serra juntos. Passamos uma manhã lá com o pastor Davis, pastor Brito. E eu não vou negar para os irmãos, eu sou cristão há 18 anos, mas quando toca na nossa casa, na nossa carne, é diferente, né? Eu fui homem de pouca fé. Mas aí, quando o médico falou isso, eu fiquei desanimado, saí no corredor, fui embora, minha esposa veio atrás de mim. Peraí, ele não morreu, tem jeito. Não tá ruim, tá mal, pressão a 4, mas ele não morreu. Vamos entrar em oração. Minha esposa começou a ligar, zap, adora um WhatsApp, zap para lá, zap para cá, ligou para os irmãos, igreja, a esposa do prefeito também. Meus irmãos, eu não sei, nem me interessa como foi feito. Eu só sei que Deus fez porque Ele é Deus. O prefeito hoje me ligou 9h30 da manhã. Aí eu não consegui conversar, me emocionei, comecei a chorar. Já tinha visto ele algumas vezes, mas como eu sou muito próximo, eu não consigo conversar com ele. Eu estou com um bloqueio de tanta que eu vi ele numa situação muito complicada. Então eu quero relatar isso para os irmãos. Por quê? Porque a oração veio do corpo, da igreja. A oração veio do culto aqui na terça-feira. O Dayan me passava mensagem, a esposa dele, Cristiane, o meu irmão também, de todas as igrejas. Pastor Diego Bravin me ligou ontem. Sabe, os irmãos estão em oração. O Senhor podia ter levado ele para a eternidade e a nossa maior bênção é a salvação. Amém, amém. Mas Deus quer algo muito maior. Para Deus fazer o que Ele fez, Deus tem algo grandioso. Não é só para Ele, não. Um dos maiores privilegiados disso somos nós como igreja, que sabemos mais uma vez que Ele é Deus. Ele é Deus. E o Senhor operou um milagre. O prefeito está no quarto. Essa semana é possível, menos de 10 dias a partir de hoje, ir para casa. Eu acho que bem menos, não posso precisar. Está bem. Não sou médico, mas a gente conversa com muitos médicos. Quando ele tirou a tráqueo e fechou, você tem que fazer várias sessões com o fono. Não fez nenhuma. A voz dele ficou melhor do que a minha. O pulmão está limpo. Ele está em recuperação, né? Ficou um pouco abatido, né? Natural. Fez uma cirurgia. Mas está claro para todos nós que foi um milagre que o Senhor colocou a mão através do poder da oração. Sei que muitos pagaram preço, sei que muitos jejuaram, sei que muitos dobraram o joelho, clamaram ao Senhor e a resposta veio. Louvado seja Deus. Então eu estou aqui falando em nome. Amém. Ele pediu para estar aqui para agradecer aos irmãos, a doutora Mara também, a esposa dele. Quero convidar os irmãos para amanhã a Igreja Batista de Laranjeiras. Primeira Igreja Batista de Laranjeiras ali, ofertaram a família, chamaram essa semana,
pediram para a gente fazer um culto de glorificação amanhã, às 19 horas. Todos estão convidados, aqueles que puderem ir, para que nós possamos louvar ao Senhor lá também e mostrar para aqueles irmãos também, como corpo de Cristo, que oraram, que Deus operou um grande milagre. Obrigado pela oportunidade, obrigado, pastor Davis. Grande abraço. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, amém, gente? Esse testemunho é só mais um que a gente leu. Pastor, isso aí é porque Aldifas é prefeito? Também a Bíblia diz para nós orarmos pelas autoridades, pelos nossos governantes, para que haja paz. Mas isso aqui não é um palco político. Nós não estamos aqui pedindo voto, não sei nem se ele vem, se ele não vem depois dessa, né? Tem que se recuperar. Mas ele é membro da Primeira Batista e foi um milagre que Deus fez na vida de um homem de Deus. E assim como Deus fez na vida dele, Deus vai te fazer também na tua casa. Amém? Amém ou não amém, gente? Você crê nisso de verdade? Amém? Glória a Deus. Nós estamos nessa campanha, na campanha em cima do Salmo de Davi, o Salmo 23, verso de número 4, que ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelas impossibilidades, ainda que eu esteja numa cama de leito e meia enfermidade, ainda que eu esteja diante das impossibilidades, ele diz assim: eu não temerei mal. Gente, presta atenção nisso aqui, eu preciso falar sobre isso aqui. Nós estamos vivendo o mês de outubro, é o mês amarelo, não é isso? Setembro, gente, setembro, já estou já em outubro, já me acelerei. Eu sou meio acelerado, já acelero, né? O mês de setembro é o mês amarelo, não é isso? É porque estão ainda fazendo uma campanha contra o suicídio, gente, é falta de esperança. As pessoas estão suicidando porque perdem dinheiro, porque perdem emprego. A gente está vivendo uma crise, não uma crise nacional, mas uma crise mundial. A gente viu semana passada, sabe, um pai matando as crianças, classe média alta, morando na Barra da Tijuca, acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo em São Paulo. Isso tem acontecido esporadicamente. A gente sabe que na Terceira Ponte ali é diariamente pessoas tirando a sua vida sem esperança. Mas nós temos uma mensagem, essa esperança é Jesus Cristo, a esperança para aqueles que não têm mais esperança. Igor disse aqui, ele não tinha mais jeito, mas ainda estava vivo. É interessante que Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, se não falha a memória, ele diz assim: mas para aqueles que estão vivos, está respirando, ainda há esperança. Nós temos a mensagem do Evangelho, uma mensagem de esperança, mas tem que ser pautada numa fé em Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos e vivo está. E é por isso que nós estamos fazendo essa campanha. Presta atenção, o nome desse culto é Encontro de Fé. A nossa fé não está pautada em emoção ou sentimento, mas a nossa fé está pautada nas promessas e na palavra de Deus, naquilo que nós confiamos, naquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. E essa campanha é isso. Essa campanha não é simplesmente para você ter um milagre. Essa campanha não é simplesmente para você receber uma bênção. Essa campanha é para você conhecer a Deus. Como Jó disse, antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te contemplar. Sabe, o que nós queremos é isso. Sabe por quê? Porque tem crente, gente, tem pessoas dentro da igreja com pensamentos suicidas. Tem pessoas que frequentam esse culto, tem pessoas que frequentam igrejas evangélicas e estão suicidando. Tem alguma coisa errada com a mensagem do evangelho sendo pregada. Essa campanha não é só para você receber uma bênção. Deus faz milagre? Faz. Mas essa campanha é para você conhecer a Deus e dizer: eu vou ser provado, mas eu vou vencer a provação. Eu vou ser tentado, mas eu vou vencer a tentação. Sabe? Eu vou passar por lutas, mas eu sei que Deus está comigo. Como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter pensamentos suicidas, eu não vou temer,
eu não vou entrar em depressão. Sabe por quê? Porque eu sei quem é Deus e eu sei que Ele está comigo. Amém? É para isso. Essa campanha é para isso. É para que eu e você possamos nos aproximar e conhecer mais a Deus. Quando nós falamos de 7 semanas, não é porque tem um número místico que aí você vai fazer 7. Não, Deus vai fazer na segunda, Deus vai fazer na terceira, Deus pode fazer na 10ª, Deus pode até não fazer porque Ele sabe que é melhor para mim e para você. Sabe? Mas eu quero te convidar a estar aqui conosco. Nós temos falado aqui vários testemunhos, nós cantamos esse testemunho, é o testemunho do Walter, é o testemunho, sabe, de tantas pessoas que estão recebendo milagres, do Deus que ainda faz. Mas eu quero te convidar a estar aqui conosco. Para quê? Essa campanha é para você ouvir uma palavra de fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É para você orar, é para você clamar, e é para você sair daqui revigorado e tendo a certeza de quando tudo der errado, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Amém? E nós vamos vencer, não é fazendo uma campanha do Setembro Amarelo. Nós vamos vencer o suicídio, é falando do Evangelho que traz esperança para o desesperado e para o desesperançado. Amém? Amém? Eu quero te convidar a estar aqui conosco durante 7 semanas, fazendo esse voto com Deus, fazendo essa campanha. Você vai receber um panfleto como esse, você vai escrever os seus pedidos aqui, você vai clamar, você vai pedir para Deus algo impossível, algo que está no campo da impossibilidade, para que Deus faça na sua vida, na sua casa, e depois você vai testemunhar daquilo que Deus fez, e dizer que Ele é o Deus que muda as circunstâncias. Eu quero orar por você que quer entrar hoje nessa campanha. 7 semanas está aqui, orando e clamando a Deus. Você que quer estar aqui durante essas 7 semanas, você quer iniciar hoje, coloque-se de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Você que vai começar hoje essa campanha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente sabe, são 2 dias, Delino. 4ª e 5ª é feriado em Vitória. Aí o povo fala assim, mas todo mundo vai viajar. Mas tem um povo, meu filho, que fica. E esse povo que fica não fica em casa. Esse povo que fica vem adorar o Senhor. Amém? Você que está na 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª semana, coloque-se de pé também. Nós vamos orar, nós vamos cantar a música da nossa campanha. Enquanto nós cantamos, apresenta para Deus seus pedidos. Eu não temo mal, porque Deus está comigo. Que nessa noite você saia daqui com essa certeza que o teu Deus, Ele é contigo em todo tempo. Em meio à tempestade, Ele está contigo. A quem temerei, se estás comigo? A quem temerei, eu não corro perigo. O teu amor me livra em águas tranquilas. Eu posso descansar. Eu não temerei o mal, porque Deus está comigo. Cante isso. Mesmo que venha a tempestade, Ele é o meu abrigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Eu sigo confiando em ti, eu sigo confiando. A quem temerei, se estás comigo? A quem temerei, eu não corro perigo. O teu amor me livra em águas tranquilas. Eu posso quem descansar. temerei, se estás comigo. A quem temerei, eu não
posso descansar. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós sabemos quem está conosco. Não adianta saber que o Senhor está conosco se nós não conhecermos quem é o Senhor, se nós não conhecermos os seus atributos, o teu poder, se nós não tivermos comunhão contigo, Pai, que vai nos fazer prevalecer diante das crises, diante, Senhor, dos vales e desertos, é saber que o Senhor já passou por estes vales e desertos e que o Senhor está nos acompanhando agora, Pai. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque semanas após semanas nós temos visto os testemunhos de milagres daquilo que o Senhor tem feito. Nós agradecemos, Pai, porque existe um povo aqui que está vindo te buscar apesar das circunstâncias, apesar daquilo que elas estão vivendo e passando. Elas estão aqui, Senhor, porque sabem que tem um Deus que podem confiar. Nós te damos graças, Senhor. Pai, não vai ser apenas uma campanha do mês de setembro, a campanha amarela, que mudará este Brasil, mas vai ser, Pai, o evangelho das boas novas, que traz esperança, o evangelho que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para vocês. É este evangelho que nós cremos, Pai, e nós te damos graças, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Senta um minuto, por favor. 2 Coríntios capítulo 9, eu não vou me demorar, mas diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 9 é um texto bem conhecido, verso de número 8, ele diz assim, ó, eu gosto muito desse verso 8, que ele diz assim, ó, desculpa, verso 7, ele diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha só, o que Deus está ensinando para mim e para você é o seguinte: não é o que nós fazemos, é a forma como nós fazemos. Não adianta você fazer a coisa certa se não fizer da forma certa. Sabe, às vezes a gente olha assim: não, pastor, mas eu estou fazendo tudo certo, mas é a forma. Foi exatamente isso que aquele jovem rico indagou a Jesus: eu estou fazendo tudo, eu estou guardando todos os mandamentos. Essa é uma grande diferença, é a diferença do religioso para o cristão. Você sabia que o religioso ele vem para a igreja? O religioso lê a Bíblia, o religioso dá dízimo, mas ele dá porque ele quer alcançar alguma coisa, um mérito. Ele não entende que tudo que Jesus fez na cruz já foi pago. Não existe nada que nós possamos fazer. Qual a diferença então? O religioso dá porque ele acha que tem que dar. O religioso dá por necessidade. O religioso dá com constrangimento. Agora, e o verdadeiro cristão? Dá com alegria. Por quê? Por que ele dá com alegria? Porque ele sabe que tudo que Deus fez ali na cruz, e aí nós podemos dizer e entender aquilo que o salmista disse no Salmo 116, verso 12: o que te darei, ó Deus, por todos os teus benefícios? Essa é a diferença do religioso para um verdadeiro cristão. O cristão dá com alegria, porque sabe que tudo que tem vem de Deus. Amém ou não amém? Amém? Que você dê, que você faça a coisa certa, mas da forma correta, com alegria no coração. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, nós iremos semear, nós iremos entregar agora os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. E nós pedimos agora, Senhor, aquilo que a Tua palavra diz em Malaquias 3, abra as janelas dos céus e abençoa a casa, a vida daquele que é fiel. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Ele vive, posso crer no amanhã, porque vive. Oh, não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 2. Tiago, capítulo 1, verso de número 2. Tiago, capítulo 1, verso de número 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, olha para o telão. Ou participe conosco 9 horas da manhã, todo domingo da Escola Bíblica Dominical, e fique afiado na palavra de Deus. Amém? Eu vou ler aqui com você aqui, ó. Diz assim, ó, Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Depois nós vamos ler Tiago, capítulo 5, tá ok? Diz assim, ó.
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Fala assim, alegria. Estou sendo provado, mas eu estou alegre. Estou com dificuldade, mas estou alegre. Que é isso, gente? Não foi diminuindo a alegria? Olha só o que o Tiago está dizendo. Tem importante alegria, meus irmãos, passar por todos os tipos de provações. Verso 3, olha só o que ele vai explicar. Ele vai dizer assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Olha só que interessante. A prova da fé vai produzir o quê? Perseverança. É o que vai me fazer perseverar. Vai trazer, em outras palavras, resiliência. As provações vêm, eu vou resistir. Eu não vou deixar as provações me vencer, eu não vou deixar as provações apagarem a minha fé. Eu não vou deixar as provações exterminarem aquilo que eu creio. Não, não vai apagar. Pode levar tudo, mas a minha fé não toca. Pode tocar em tudo, mas na minha fé não vai tocar. Aí olha só o que ele vai dizer aqui. Acompanha comigo aqui, Tiago capítulo 5, a partir do verso de número 10 e 11. Olha só, irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Verso 11. Aí ele vai dizer assim, ó: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó. Em algumas versões, que é o mais certo, é a perseverança de Jó. O mais certo ainda, no grego, é: vocês viram a resistência de Jó. Resistência de Jó. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Olha só. Vocês sabem que nós consideramos feliz aquele que mostrar perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência, a perseverança, a resistência de Jó. E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Deus vai proporcionar um fim glorioso, mas para aquele que é resistente diante das provações. A grande verdade, gente, vamos entender um pouco aqui. Deixa eu falar um pouco para você sobre esse livro, sobre o livro de Tiago. O livro de Tiago vai falar sobre fé. Fé. Mas uma fé genuína, uma fé verdadeira. Porque existe a fé falsa, existe a fé genuína. Só para você entender, o que é uma fé falsa? Uma fé falsa é aquela que é baseada nas emoções, nos sentimentos. Tem um monte de gente que vem para a igreja e ouve umas músicas assim bonitas, sabe, umas coisas assim, tipo Delino Marçal canta as músicas dele, não é ele não, as músicas bonitas que ele tem, né? Aí o pessoal se comove, o pessoal chora, aquela coisa toda, fala, nossa, Deus é Deus, aquela coisa toda. Mas é uma fé emocional, uma fé ligada a sentimento. Tiago vai tratar aqui da fé genuína, que não é uma fé de sentimento. E aí ele vai tratar sobre todo o livro, sobre todos esses capítulos, 5 capítulos aqui, ele vai tratar exatamente sobre esta fé genuína. E essa fé genuína irá dizer se o nosso caráter, a nossa conduta, haverá de confirmar ou contradizer a nossa confissão na fé, na pessoa de Jesus Cristo. É a nossa fé que vai dizer. A nossa fé pode contradizer ou contrariar. Ela vai dizer se nós estamos pautados. Vamos entender, gente, fé é uma palavrinha assim, sabe, tão pequena, mas a gente não sabe o significado. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que os olhos não veem. Essa palavra no grego, fé, né, ela significa, a palavra no grego é pistis. Pistis, quando você vai ali pegar e fazer toda a tradução e pegar o significado verdadeiro e genuíno, você vai ver que a fé está ligada a uma confiança, mas uma confiança de relacionamento. Ela não está ligada à emoção, mas ela está muito mais ligada ao intelecto do que à emoção. Quer ver uma coisa? Perguntaram para Jesus, lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso de número 25, Mateus 10, Lucas, gente, 10, verso 25. Perguntaram para Jesus assim: qual é o mandamento de todos? Aí Jesus pegou e diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ele vai dizer assim, com toda a sua capacidade intelectual. Algumas versões vai dizer assim, com todo o seu conhecimento. No grego, hoje eu estou dando aula de grego, né? Hoje eu estou metido.
Hoje eu estou dando aula de grego. No grego, vai dizer assim, com toda a sua capacidade intelectual. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você já viu que a igreja brasileira hoje não vem mais para conhecer a Bíblia? É culto de estudo da palavra. Ninguém vem. É por isso que nós estamos aí na campanha amarela. Porque, na verdade, o que vai dar-nos firmeza diante das lutas e diante das provas é aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus. O que vai gerar fé é o nosso conhecimento na palavra de Deus. É o que vai nos vencer todo mal. Olha só o que João escrevendo a sua primeira epístola. Não é o evangelho não, primeira epístola de João. Capítulo 5, verso de número 4. Ele diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé em Cristo Jesus. O que eu sei a respeito de Cristo? Você já viu se a gente perguntar bem assim, qual era o nome dos 12 jogadores agora nas Olimpíadas? Todo mundo vai saber falar. Aí você pergunta para um crente que já está há 3 anos, qual o nome dos 12 discípulos? Aí, pastor, fugiu, apagou da mente. O camarada está há 5 anos na igreja, ele fala assim, abre a Bíblia em Abacuque, abre a Bíblia em Sofonias. Aí o camarada faz da Bíblia um ventilador. É por isso que a gente tem visto tantas pessoas entrando e saindo, é por isso que a gente tem visto tantos crentes tomando remédio controlado, é por isso que a gente tem visto tantos crentes tendo pensamento suicida, porque não conhecem a Deus, automaticamente não conhecem a palavra de Deus. Esse é o grande problema. Tiago vai tratar sobre isso, e ele vai falar sobre 5 personagens do Velho Testamento. Quais são os 5 personagens? Primeiro ele fala sobre Abraão, que foi exemplo de fé. Aí ele fala sobre Isaac também. Mas ele vai falar sobre um personagem, o primeiro é Abraão. Falando, olha, foi pela fé, oferecendo Isaac. O segundo personagem de fé, são 4 personagens de fé, mas ele fala sobre 5. O quinto é o Isaac, o segundo é o Isaac. Mas ele é só, ele não chega a ser um protagonista da história. O segundo que ele vai tratar, sabe sobre quem? Sobre uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, uma mulher que enfrentou homens poderosos de Jericó, que esconderam homens lá de Israel, que deu uma direção, mas que foi salva, e apareceu na genealogia de Jesus. Vai falar sobre, eu vou pular o terceiro, que a gente vai falar sobre esse terceiro personagem. Ele vai falar sobre o profeta Eliseu. Ele diz assim, Eliseu era homens como nós. Eliseu era um homem que tinha os mesmos problemas como nós. Mas Eliseu orou para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu. Aí ele diz, agora eu vou orar para chover. E choveu. Depois sabe quem aparece? Esse homem chamado Jó. É o nosso 4º personagem. Aí ele vai falar sobre Jó. Você não vai ver nada falando sobre Jó na Bíblia. No Novo Testamento, o único texto é esse. No Velho Testamento, além do livro de Jó, dos 42 capítulos, vai ser lá no livro de Ezequiel. Falando que Jó era um homem justo, falando que Jó era um homem que intercedia. E ali no texto ali de Ezequiel, aparece 2 vezes. Ele vai falar sobre 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Homens que foram perseverantes na sua fé, homens que enfrentaram. Você está lembrado de Daniel? Daniel sai da Babilônia, levado cativo lá, sai de Judá, levado cativo para a Babilônia. Ele vai passar por 4 testes. No capítulo 1 ainda do livro de Daniel, ele passa pelo teste emocional, ele passa por um teste psicológico, ele passa pelo teste da fome, pelo teste físico, e ele vai passar pelo teste espiritual. Tudo isso no 1º capítulo, mas termina o 1º capítulo falando, sabe o que? O rei Nabucodonosor dizendo, e este homem, e estes 3 homens, esses 4 homens, Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles eram mais sábios, 10 vezes mais sábios do que todos os sábios que existiam na Babilônia. Depois de passarem por provas, depois de passarem por testes, Nabucodonosor vai dizer isso, eles eram 10 vezes mais sábios.
E aqui, a gente está vendo aqui, olha só, tem por grande alegria. Sabe por quê? Porque a fé está ligada à provação. A provação, as lutas que nós passamos. A nossa fé é testada exatamente diante das dificuldades. Mas eu vou aprender algo aqui com o Tiago, eu vou aprender algo com a vida de Jó, que a nossa fé não é arrebatada pelas provações, mas as provações são as oportunidades de confiarmos ainda mais em Deus. Eu vou aprender que a fé, ela vai reagir diante das provações, e diante das provações, nós precisamos confiar na soberania e na supremacia de Cristo Jesus. Independente da intensidade da tribulação, nós nunca devemos presumir que Deus não está nos ouvindo. Deixa eu contar uma história. Mesmo diante da fé, mesmo vivendo, mesmo crendo em Deus, nós vamos passar por lutas, dificuldades, e nós vamos passar por momentos em que tudo vai dar errado na nossa vida. Eu vou te contar essa história. Imagina um dia como qualquer outro dia, um dia bonito, um dia de sol. Você acorda, você se levanta, vai ao serviço, e aí você chega lá no seu serviço, você recebe a notícia que você está despedido. Você sai, não sabe por quê, não sabe por que isso aconteceu. No mês passado você tinha sido um empregado exemplar, o empregado do mês. Aí você sai, fala, bem, vou passar no banco porque eu preciso ver quanto eu tenho e eu preciso tirar um dinheiro para pagar as contas. Vou ver o que eu faço agora que eu estou despedido. E chega no banco e você vê sem explicação nenhuma que a sua conta, ela foi fechada. Aí depois disso, você sai e fala assim, meu Deus, por que está tudo dando errado? Eu fui despedido, minha conta sem nenhuma explicação, ela foi fechada, e aí você sai, e aí, quando você chega perto da sua casa, quando você está entrando no início da sua rua, você vê um alvoroço, você vê uma multidão, você vê ambulância, você vê corpo de bombeiros, você vê tudo ali junto, a sua vizinhança está toda do lado de fora, e você vê uma fumaça saindo da sua casa. Aí você olha e diz assim, o que está acontecendo? Chega o seu vizinho mais próximo, ele diz, Deus, Léo, Alessandro, tudo que você tinha se perdeu, sua casa pegou fogo. Mas não só isso. Todos os seus filhos estavam ali dentro. Estava todo mundo ali. E todos morreram. Tudo acontece num só dia. Aí alguém chega para você e você senta no meio-fio, começa a chorar, e aí você vê a sua esposa vindo ao seu encontro e diz para você, você ainda vai continuar acreditando nesse seu Deus? Você ainda vai continuar indo para aquela igreja? Você vai continuar ouvindo os louvores do Delino Marçal? Você vai continuar fazendo tudo isso? Deixa de ser bobo. Logo depois disso, você não sabe o que acontece. Você acorda no centro de UTI, sem se lembrar de nada, todo entubado. Você abre os teus olhos e você diz, o que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Você não consegue se movimentar. Você olha para o seu corpo, você vê seu corpo todo escamado, sentindo dores que vai além do corpo, atingindo os teus ossos. E aí chegam os seus amigos, os seus velhos e grandes amigos, chegam para te fazer uma visita de rotina. E eles começam a falar que tudo aquilo que você estava passando
é porque você estava vivendo fora da vontade de Deus. Eles chegam para te consolar, mas eles te atribulam muito mais do que te consolam. Eles não abrem a boca para falar nada de bom para você. E aí você diz o porquê de tudo isso. Parece ficção, mas não é ficção. Essa é a história deste homem que nós contamos aqui em Tiago capítulo 5, verso 11. É a história de Jó. A história de Jó, no capítulo 1, começa dizendo o seguinte: Jó era um homem fiel, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas não foi os seus amigos, ou não foram os seus colegas ou conhecidos que falavam a respeito de Jó. Quem dava esse testemunho que ele era um homem bom, íntegro, fiel e temente a Deus, que se desviava do mal, era o próprio Deus falando a respeito de Jó para Satanás. Presta atenção, Deus, aquele que é onipresente e onisciente, aquele Deus que vê todas as coisas e sabe de tudo, diz: capeta, demônio, demoniado, sei lá, chifrudo, olha, Jó é um homem temente, um homem bom, homem que se desvia do mal, é um homem reto. A gente vai ver no primeiro capítulo de Jó, ele entregando sacrifícios, caso um dos seus filhos tivesse cometido pecado. Mas no capítulo 2, a gente vai ver que o Jó era este homem, o homem mais rico do Oriente, o homem mais poderoso do Oriente, e que num só dia ele perde todos os seus bens e perde os seus 7 filhos e 3 filhas. Num só dia ele perde tudo. Então a sua mulher chega até ele e diz: você vai continuar adorando esse Deus? Você vai continuar acreditando nesse Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre, é melhor para você, Jó. Logo depois disso, ele tem uma enfermidade que os teólogos ainda não conseguiram definir, mas a sua pele escama, a Bíblia diz que ele fica com um cheiro horrível. No capítulo 19 diz que as crianças olhavam para ele, crianças, meninos cheios de amor, inocentes, de onde Jesus diz que vem o pequeno louvor, dos menininhos, das crianças surge o pequeno louvor. Mas no capítulo 19 diz que as crianças olhavam para ele, tiravam chacota da cara dele, porque a sua pele, o seu rosto, o seu corpo estava todo esquisito. Os seus amigos não conseguiam mais se aproximar dele, porque ele estava fedido. Seus amigos, a sua esposa não conseguia mais chegar perto dele, porque o seu hálito fedia. E lá no capítulo 3, no verso de número 24, ele começa a fazer uns porquês, ele começa a fazer algumas perguntas para Deus. Deus, o porquê de tudo isso? São perguntas que eu e você fazemos quando as injustiças caem sobre nós. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, o porquê desse problema? Deus, por que eu estou vivenciando essa calamidade? Deus, o porquê dessa perda? Eu não nasci para enterrar os meus filhos. Os meus filhos nasceram para me enterrar. O ciclo natural da vida mudou. Eu costumo dizer que existe dor para todo tipo de pessoa. Existe um nome para dor para todo tipo de pessoa. Existe o nome da dor daquele que perde o seu cônjuge. A dor do nome que perde o seu cônjuge é viúva, viúva. A dor daquele que perde o seu pai ou a sua mãe é órfão. Mas não existe o nome da dor para aquele que perde os seus filhos. Porque é uma palavra, não dá para explicar essa dor. E Jó perde tudo isso. É acamado, seus amigos chegam, ficam uma semana sem falar absolutamente nada, e quando começam a falar, vem trazer tribulação, vem trazer angústia. Eles deixam Jó pior do que quando chegaram. E Jó começa a levantar os porquês. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que disso? E o livro de Jó vai tratar de um dos assuntos mais difíceis da experiência humana. Como entender e lidar com o sofrimento. Como entender, gente? Como lidar com o sofrimento? Este é o mês que nós estamos vivendo,
o Setembro Amarelo, as pessoas não conseguem mais lidar, as pessoas não conseguem mais entender o sofrimento, e é por isso que elas estão tirando a sua própria vida, achando que acabando, achando que tirando a sua própria vida, acabará o sofrimento. Mas elas estão enganadas. Não adianta tirar. Mas o porquê? É porque a gente se esquece. Tem algo que é muito falado na igreja, mas pouco compreendido. Deus está no controle de todas as coisas. A gente fala como se a gente falasse assim, Deus está no controle. Como se ele estivesse jogando videogame, Deus está no controle. Não é? Não, Deus tem um controle, pode deixar que ele vai jogar por você, não. A gente fala, mas a gente não consegue compreender. Se nós conseguíssemos compreender o que significa a soberania, a supremacia, o controle de Deus em todas as coisas, nós que estamos aqui, dormiríamos mais tranquilos nessa noite. Teríamos o nosso coração mais tranquilizado. Estaríamos mais felizes, porque a gente sabe que na verdade não existe nada impossível para esse Deus. Porque a verdade a gente conhece, a gente sabe quais são os atributos naturais, quais são os atributos morais deste Deus. Este Deus que é onipresente, este Deus que é onisciente, esse Deus que é onipotente, esse Deus que existe antes da fundação do mundo, este Deus. Nós saberíamos de tudo isso. E mesmo diante das tribulações da vida, o nosso coração, nossa alma estaria em paz. Sabe o que fazer? Como entender o sofrimento? O porquê de uma criança de 6 meses estar com câncer? O porquê de um pai perder o seu filho? Como entender e como lidar com essa dor e com este sofrimento humano? E aí então vem os nossos pensamentos. Vamos tomar remédio. Vamos falar do 18º andar e vamos acabar com essa dor. Se conseguíssemos compreender quem é este Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Se conseguíssemos entender e compreender que Deus está regendo e que nada está fora do controle dele. Eu preguei aqui sobre Daniel esses dias. É o Deus que levanta, é o Deus que faz cair. É o Deus que Nabucodonosor tem um sonho daquela estátua, um Deus que diz, olha, tudo vai acontecer. O reino da Babilônia caiu, vem Ciro, o reino Medo-Persa cai. Depois vem Alexandre o Grande, o reino grego cai. Depois vem Roma, cai. E nós estamos esperando esse quinto império, esse quinto reino que subsistirá e não terá fim. E nós estamos vendo todas as coisas acontecendo como Deus falou. Um Deus que não tem deixado a humanidade andar de forma desgovernada, mas um Deus que está no governo de todas as coisas. E mesmo assim, nós não conseguimos lidar com a nossa dor e com o nosso sofrimento. Nós precisamos aprender um pouco que pessoas boas também sofrem. Jesus sofreu. O homem que melhor entendeu a mente de Cristo, ele vai falar sobre seus sofrimentos, Paulo. Ele vai narrar, ele vai pedir, escrevendo aos Coríntios, ele vai pedir, Senhor, eu tenho um espinho na carne, se possível, tire de mim essa dor, esse sofrimento. Aí Jesus vai dizer, Paulo, a minha graça já é suficiente. Como entender e como lidar com as nossas dores. E entender que homens bons também sofrem. Nós precisamos compreender que Satanás muitas vezes vai tentar nos derrubar com o nosso sofrimento. Ele chega e pede, Senhor, se eu tirar tudo, se eu acabar com tudo de Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo na vida dele. Ele não sabia que Deus havia autorizado. Nós sabemos porque nós lemos. Mas quando Jó estava vivenciando tudo aquilo, ele não sabia o que era. O porquê de todo aquele sofrimento.
o porquê de toda aquela perda que ele estava sofrendo. E Satanás tentando derrubar, ele diz: se eu tirar todos os bens, ele vai desistir de você. E Deus fala: vai lá. Se eu tirar os filhos, ele vai te negar. E Deus pega e vai lá. Agora então deixa eu tocar na vida dele, deixa eu trazer enfermidade, vai lá. Mas em nenhuma dessas coisas, a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 1, verso 21, verso 22, ele vai dizer: olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Mas bendito seja o nome do Senhor. E em nenhuma dessas coisas Jó se queixou com Deus. Sabe? Nós precisamos entender que muitas vezes Satanás vai tentar nos derrubar, e que tais sofrimentos na vida são frequentes, e nós não podemos abandonar a Deus nesses momentos, e tudo vai acontecer igualmente a todos. Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 2, verso de número 3 diz: tudo acontece igualmente a todos, aos bons, aos ruins, ao que planta, ao que não planta, ao puro, ao injusto, tudo vai acontecer de igual forma. Jesus também vai falar sobre isso, quando ele vai terminar o desfecho do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, ele vai dizer ali: olha, existem dois tipos de pessoas, o prudente e o imprudente. O prudente que colocou a sua caixa, firmou a sua casa na rocha, o imprudente que firmou a sua casa na areia, o prudente que firmou a sua casa na rocha. Veio o vento, veio os rios, vieram as chuvas, tudo veio de igual modo para os dois tipos de pessoas. Mas aquele que estava firmado na areia, aquele que fez a sua casa na areia, ele viu o vento, os rios levando. Mas aquele que estava firmado na rocha, que é Cristo Jesus, ele prevaleceu diante das tribulações, diante das provações. Sabe, nós precisamos entender que muitas vezes os nossos amigos não irão nos ajudar, irão nos atrapalhar. Que tipo de amigo nós temos? Chegam os amigos de Jó, em vez de ajudar, atrapalham. Sabe, a Bíblia vai falar sobre isso, nós precisamos ficar ligados. Sabe, de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 33, ele vai dizer: as más companhias irão corromper os seus bons costumes. Sabe, muitas vezes nós ligamos para tia fulana, tio Beltrano. Muitas vezes nós procuramos ajuda nos homens em coisas que só Deus pode resolver, em coisas que só Deus pode tratar. Muitas vezes Deus, ele nos deixa isolado porque ele quer tratar conosco. Agora, sabe o que é interessante? O interessante, que aí eu faço um paralelo daquilo que eu falei na oração aqui do meio, no livro de Abacuque e no livro de Jó. Os dois passando por lutas e perguntando para Deus o porquê te dando sofrimento, o porquê dessa calamidade, o porquê dessa perda, o porquê, Deus. Você vai ver tanto no livro de Abacuque quanto no livro de Jó que Deus não vai responder a nada. Sabe como é que Deus fala com Jó? Abre aí comigo aí, Jó capítulo 38. Ele fazendo várias indagações para Deus durante os seus momentos de dores, coisas comuns que eu e você fazemos. Sabe como é que Deus responde para Jó? Deus responde para Jó assim no capítulo 38, verso de número 1. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade. Deixa aqui para mim. Do meio da tempestade, disse ele. Deus respondeu do meio da onde? Vem cá, meu filho. Não existe tempestade que possa te privar de ouvir a voz de Deus. É no meio dessa tempestade, é no meio desse redemoinho, é no meio dessa luta, é no meio dessa tribulação que Deus aparece. Olha só, quando ele fala com Eliseu, ou com Elias, ele vai falar no sussurro leve. Quando ele vai falar com Jó, ele diz assim: eu sei que você está vivendo uma tempestade. Por você estar vivendo uma tempestade, ele quis usar a linguagem que Jó estava vivenciando. Por você estar vivendo essa tempestade, eu vou falar com você no meio da tempestade, para você entender que eu falo e respondo no meio das tempestades, em meio das lutas.
e que não existe tempestade que possa tapar a voz de Deus. No meio da tempestade, qual é a sua tempestade? No meio da tempestade, Deus responde a Jó. Olha só o que ele diz, a resposta de Deus para Jó. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Verso 3. Prepara-se como simples homem. Eu vou fazer-lhe pergunta e você me... Segura aí. Olha só. Espera aí, Jó. Você está me fazendo perguntas? Vamos mudar aqui o paralelo, meu filho. Vamos mudar, sabe por quê? Como pode a criatura entender o Criador? Se eu te falar, Jó, o que eu estou traçando para você, você não vai entender, porque você é criatura. Se Deus falar comigo e com você o porquê dessa luta, o porquê dessa tempestade, o porquê dessa dificuldade que eu e você estamos vivendo, passando, a gente não vai conseguir entender, porque a criatura jamais vai conseguir entender o Criador na sua totalidade, porque no dia que a criatura entender o Criador, nós não dependeremos do Criador. Olha só o que ele diz: prepara-se como simples homens, e eu vou começar a lhe fazer algumas perguntas. Verso 4, olha só o que ele vai dizer: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Às vezes a gente acha que a gente sabe mais do que Deus. Às vezes a gente acha que a gente tem mais conhecimento do que Deus. E é exatamente nos momentos que nós fazemos os porquês, falando assim: Deus, por quê? Não é porque. Eu sei que a gente já ouviu isso centenas de milhares de vezes, mas não é porque, é para quê? É porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que meu Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós aprendemos que fé é dar um salto no escuro. Fé não é dar um salto no escuro, gente. Fé é dar um passo diante da luz de Deus, confiando em quem Deus é. Fé não é saltar no escuro. Fé é saber, é confiar que Deus está ali e que eu posso caminhar, porque eu conheço este Deus. Eu sei que em meio às minhas indagações, em meio aos meus problemas, Deus não vai ter como me responder. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Onde você está? Sabe, milhares de pessoas, como eu e como você, temos feito essa pergunta para Deus: por quê? Por quê? Por que, Deus, que o Senhor me deixa sofrer? Por que, Deus, o Senhor está me deixando passar por isso? Mas quando Deus fala, quando Deus explica para Jó aqui no capítulo 38, Deus afirma que o homem é uma mera criatura e que é capaz de entender as muitas coisas de Deus. E nós não somos dignos, essa aqui é a verdade, nós não somos dignos de questionar a sabedoria divina. Nós não somos dignos de questionar a sabedoria de Deus. Deus está no controle. Essa é a assertiva bastante conhecida no mundo evangélico, no mundo cristão, mas pouco compreendida, porque se essa assertiva, se essa afirmativa, se essa certeza fosse compreendida no nosso meio, nós não teríamos tantos crentes com crises de fé em meio às provações. Quantos crentes com crise de fé em meio às provações? É uma assertiva, é uma afirmativa conhecida, porém compreensiva.
Mas hoje eu e você vamos sair daqui não apenas ouvindo e conhecendo essa assertiva, essa afirmativa que Deus é soberano e está no controle, mas nós vamos sair daqui compreendendo, em cima desse texto de Jó 38, quem és tu para me fazer essas perguntas? Aonde você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Jó, lembra, Salmista 139, verso 16 vai dizer: quando eu ainda era substância informe e vazia, o Senhor já me conhecia, o Senhor já havia escrito e determinado todos os meus dias no livro da vida. Ele vai falar isso para Jeremias no capítulo 1, verso de número 5. Antes de você ser formado, ô Jeremias, eu já tinha um desígnio para você. É um Deus que tem o controle de tudo, gente. Por isso que eu e você não vamos viver em crises diante das provações. Por isso que eu e você nós não vamos viver de crises diante das lutas e diante das provações. Porque hoje nós vamos sair daqui entendendo quem sou eu, para entender um Deus que antes de tudo começar, Ele estava lançando os alicerces da terra. Isso aqui no capítulo 38, ele vai fazer o interrogatório para Jó, dizendo que ele se revela como o soberano do mundo natural. Ele começa dizendo: eu sou o criador da terra, eu sou o criador do mar, eu sou o criador do dia e da noite, eu sou o Senhor da natureza inanimada e da natureza dotada de vida, eu sou o Senhor. Olha aqui o verso 12: acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem? Li isso aqui. Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada do seu lugar? Quem sou eu e quem sou você? Quem somos nós? Para questionarmos o saber divino. Nós precisamos sair daqui entendendo: homens bons, homens justos, passam por lutas e provas. Mas nós vamos saber que Deus tem a supremacia de todas as coisas. Eu sei. E aí nós vamos dizer, eu termino, nós vamos sair daqui fiéis no sofrimento. Nós vamos sair daqui, sabe, aprendendo que essas lutas e essas provações, muitas vezes, vem como um amadurecimento para as nossas vidas, e que diante dessas lutas nós vamos crescer em fé. A grande lição desses capítulos, do capítulo 38 ao capítulo 41, é o completo controle de Deus sobre o universo, inclusive sobre as nossas vidas. É Deus falando sobre o seu cuidado, é Deus falando sobre a sua presença, é Deus falando sobre o seu conforto, sobre a força. É Deus falando para Jó que em todo o tempo e o tempo todo Ele é Deus e que está no controle de todas as coisas e sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Eu quero que você feche seus olhos. Sabe, diante de tudo isso, Jó faz algumas declarações. No capítulo 19, quando todos fugiam dele, ele diz, verso 26, eu sei que o meu Redentor ainda vive, e por fim, ele se levantará. Eu sei que Deus ainda está no controle de tudo. Capítulo 42, ele vai fazer essa declaração que eu e você conhecemos de cor, no verso 2, bem sei, Deus, que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode se frustrar. Quem é aquele, como disseste, que nem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei, Deus, daquilo que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu nem conhecia. Escuta-me, pois eu havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia, Deus, antes,
só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Lutas, aflições, provas, perseguições, é o momento de você crescer em Deus. É o momento de você falar: eu sei que Deus está comigo neste vale da morte. Eu sei quem é este Deus. Eu não vou me apavorar. Eu não vou entrar em crise. Eu não vou viver em crise. Porque eu sei, não apenas uma frase, não apenas como palavras, mas eu sei, hoje nessa afirmativa, que Deus está no controle. E as crises de fé, as crises interiores, não me abalarão mais. Porque este Deus, que criou o mundo, que firmou o fundamento, é o mesmo Deus que está no controle de todas as coisas. Este é o nosso Deus que nós cremos. Feche teus olhos, fale com Deus agora. Quero que você fale com Deus agora neste momento. Sabe, quem sabe você chegou aqui fazendo indagações, como eu já fiz várias vezes, como milhares de pessoas também já fizeram. Deus, por quê? Deus, por que dessa dor? Sabe, eu quero te dizer algo aqui. Jó não se esqueceu de todo esse sofrimento. Jó viveu e depois isso não foi apagado da sua memória. De tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele sofreu, de todas as suas provações, aquilo não foi apagado da memória de Jó. Mas aquilo já não afligia mais a Jó. E ele podia olhar para trás e dizer: Deus esteve comigo diante de todas essas aflições. É por isso que hoje eu conheço a Deus melhor do que ontem. E você vai dizer: essas aflições que eu estou vivendo é a oportunidade que Deus está me dando para conhecê-lo e dizer: eu sou Deus, que governo, que criei e que tenho a supremacia e soberania de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Nós fazemos indagações, mas Deus faz perguntas. Você se lembra de quem eu sou? Eu sou Deus que dá ordem amanhã e diga: sol nasce, e ele se nasce. Sou eu quem dou ordem e falo: sol se ponha, e o sol se põe. Quem somos nós para questionarmos aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, mesmo que esteja gerando dor? Ele é Deus, e esse Deus é um Deus de amor, e é um Deus que cuida dos seus filhos. Feche teus olhos, fala com Deus. Deus, apesar dessa luta, apesar desse sofrimento, apesar dessa enfermidade, apesar disso, eu sei que o Senhor é o Deus, mas não é um Deus que eu ouço falar. O Senhor é o meu Deus pessoal. O Senhor é o Deus da minha vida, e nenhuma crise vai abalar a minha fé. Coloque-se de pé. Vamos cantar de novo essa música. Deus é Deus. Mas eu quero que você cante dizendo: esse é o meu Deus. Se você puder levantar suas mãos em forma de rendição a este Deus e dizer: Deus, eu cheguei aqui com tantos problemas, eu cheguei aqui, Deus, com tantos questionamentos, mas hoje eu me rendo à tua soberania. Eu posso dizer: o Senhor é Deus, Deus da minha vida, Deus da minha casa, e este problema não é maior do que o Senhor. Não é um problema que o Senhor não possa resolver, não é um problema irreversível. E eu vou poder dizer como Jó: eu sei, Deus, que o Senhor tudo podes, e os seus planos não se frustrarão na minha vida. Levante suas mãos e cante essa música: Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga, eu adoro. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser. Eu quero orar por você. O que fez Jó passar e prevalecer nessa provação foi entregar e ter a certeza de quem era o Deus dele. Eu quero orar por você nessa noite, porque homens bons, homens justos, homens maus, homens injustos passam por lutas e provas, mas o que vai te fazer vencer diante dessa prova é saber que Deus está contigo. E você precisa nessa noite entregar a sua vida a Jesus. Sabe por quê? Esse sofrimento não vai ser para sempre. Esse sofrimento vai ter um fim como houve na vida de Jó. E você vai dizer: ah, Deus, como é bom saber que o Senhor esteve no controle de todas as coisas em meio a este sofrimento. Eu não fraquejei na minha fé, mas eu permaneci firme, e é por isso que o Senhor me restituiu tudo em dobro. Eu quero orar por você, você que está afastado, você que quer entregar sua vida a Jesus. Você não vai conseguir sozinho, mas com Jesus no leme da tua vida, as coisas podem ter um novo rumo e uma nova direção. Você que chegou aqui e está afastado dos caminhos do Senhor, quer entregar sua vida a Jesus, aonde você estiver, levanta a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Pastor, eu preciso fazer isso nessa noite. Levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Você que está afastado, estou vendo uma mão lá atrás levantada. Se tem mais alguém nessa noite, hoje é o seu dia, sabe? Aquilo não foi para sempre. Aquelas experiências doloridas ficaram na memória, mas a crise passou e a vida continuou. Com Jesus, você pode vencer todas as crises, e você vai ver que essa crise não vai ser um ponto final na sua vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Você quer entregar a sua vida, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar. O Delino vai cantar mais um pedaço dessa música. Enquanto ele canta, você que quer hoje se reconciliar e entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar, eu quero orar por você aqui. Pode vir, pode vir.
Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, porque sabemos, Deus, passaremos por momentos dolorosos, momentos tristes, mas que em todos estes momentos nós podemos contar contigo, Pai, com teu Espírito Consolador, com aquele que dá força para aquele que está sem vigor algum, aquele que restaura a nossa alma no tempo da angústia. Ah, Deus, nós sairemos daqui com essa afirmativa, essa assertiva no nosso coração, de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que absolutamente nada colocará em xeque a nossa fé. Nós iremos vencer essas provações, nós iremos passar, e quando nós olharmos para trás, nós iremos dizer que o Senhor esteve conosco no vale da morte. Te damos graças, Senhor, por esta vida, por essas duas vidas que estão aqui na frente, Pai, que hoje estão voltando para Ti, firme nelas uma fé inabalável, em nome de Jesus, amém e amém. Até semana que vem, Deus te abençoe.